Olá, amigos. Vamos aqui para mais um vídeo. E esse é o último vídeo que eu vou fazer sobre temas mais históricos e menos diretamente ligados à questão de defesa, embora todos os dois últimos tenham tido relação com defesa. Isso porque, para mim, é mais fácil, nesse momento em que eu estou já quase recuperado da questão da coluna, é mais fácil fazer esses vídeos porque eu não preciso de muita pesquisa nos temas novos, atuais, que precisam de dados, etc. Então, esses são questões históricas que eu posso fazer sem precisar despender tempo, né, na pesquisa. E isso facilita o tempo sentado na frente do computador. E hoje nós vamos falar sobre a questão do conflito Shia e Sunni, ou Sunni-Shia, que tem sido apontado como a origem, né, de todos os conflitos que a gente vive hoje. Na verdade, ele é sim, mas não é só isso. Eu já fiz um texto na comunidade, aqueles que tiverem curiosidade, vem lá, porque num texto é mais fácil colocar os detalhes, né? Mas aqui eu vou relatar os acontecimentos, né, que levaram a essa separação e as influências que aconteceram em cima desse problema para transformá-lo, potenciá-lo em algo maior, né? Eu tenho apenas aqui no meu roteiro alguns nomes, né, porque os nomes árabes, a transliteração de nomes árabes é complicado, né? Então eu tenho aqui, às vezes vou consultar aqui para não falar errado o nome, né? Então tudo começa, né, com a morte do profeta. Maomé, intencionalmente ou não, ele não deixou explícito um sucessor. Dizem até, aliás, os relatos falam que ele até teria tentado isso no seu leito de morte, quando ele pediu, num momento de lucidez, quando ele já estava mal, mas teve aquela que alguns dizem que é a visita da saúde antes da morte, né? Ele pediu lápis e papel. E havia o temor de que ele iria, por escrito, designar o seu sucessor, e temiam que ele designasse o Ali, o seu sobrinho, que tinha vindo com ele de Meca e era um dos seus principais braços, né, direitos, né, em toda aquela epopeia de Meca a Medina. Então, os companheiros mais antigos, que eles tinham receio que ele fizesse essa nomeação, e de uma certa maneira, tanto o Abu Bakr, né, que veio a ser o primeiro califa, o Umar e outros, e a própria Aisha, sua filha, né, fizeram vista grossa para esse pedido e acabaram não entregando, e aquilo passou, ele esqueceu e não fez, não escreveu o que pretendia escrever, que ninguém sabe o que era, mas poderia ser a indicação de Ali. Alguns dizem até que Ali, né, tinha algumas características que não o fariam um grande califa. Entre elas, ele era muito jovem ainda, né? Mas, então, o que aconteceu? Ele faleceu e reuniram-se os companheiros naquela shura, aquela convenção, para indicar o novo califa, aquele que substituiria Maomé. Aconteceram algumas escaramuças, e afinal, né, através de um estratagema que eu não vou explicar aqui para não aumentar mais ainda o tempo, porque eu acho que esse vídeo vai acabar passando nossos 20 minutos, foi escolhido o Abu Bakr, né, que era um companheiro antigo dele, que foi escolhido o primeiro califa. Abu Bakr teve um período de 632, após a morte de Maomé, até 634, apenas 2 anos. E ele escolheu Umar, né? Omar ou Umar.
e, mais uma vez, pela primeira vez, o Ali era de novo bypassado. Seria bypassado pela segunda vez na escolha da convenção e agora na escolha do Abu Bakr. Ele foi novamente preterido. O Umar teve um período bastante profícuo de muitas conquistas, né, inclusive para o Islã. E ele reinou de 634 a 644. E quando ele morreu, ele indicou o Amir antes da morte, também morreu. Esse morreu assassinado. Tá? Os próximos 3 califas serão assassinados. Ele foi assassinado, mas teve um tempo antes de morrer. E ele indicou o Ali, mas também indicou mais outros 5, num total de 6, que eles deveriam se reunir depois da morte dele, e daqueles ali, eles seriam os eleitores do novo califa. Depois de alguns 2 dias de discussão, eles saíram entre o Ali e o Otomão. E resolveram escolher o Otomão, porque inclusive achavam que o Otomão era muito velho e não iria resistir muito tempo, e daria tempo ao Ali a ter mais experiência. Ele deveria ser indicado depois de Otomão. O próprio Ali acabou acedendo a isso. Acontece que o Otomão não durou pouco tempo, ele ainda reinou como califa por 12 anos, né? Foi apenas em 656 que ele também foi assassinado, né? E foi assassinado de uma maneira, através de uma rebelião, porque Otomão começou a fazer uns nepotismos e criou algumas objeções, inclusive da própria Aisha, que foi uma das que fez grande força propaganda contra o Otomão. Mas ele foi resistindo até que uma rebelião acabou ele sendo assassinado, né? Essa rebelião. E após a morte dele, aqueles que tinham feito a rebelião aclamaram o Ali como o novo califa. Finalmente, depois de ter sido preterido 3 vezes, o Ali, né, o preferido, segundo dizem, o preferido do Maomé, da família de Maomé, direto da família dele, foi escolhido. Uma coisa interessante é que hoje os partidários de Ali, aqueles que a gente chama de os xiitas, os partidários de Ali achavam que o califa tinha que ser da família do profeta, enquanto que os demais, a outra corrente, que são os sunitas, Sunna, achavam que tinham que ser da tradição e não defendiam a hereditariedade ou, vamos dizer assim, a continuidade através de filhos dos califas. Isso, aliás, é uma coisa meio hipócrita, porque todos eles, no fundo, depois usaram muito de hereditariedade, né? Mas a corrente Sunna não defendia que o califa teria que ser um descendente da família, né, de Maomé, e sim aquele que Deus indicasse, que fosse, né, o Deus ou Alá indicasse, através dos mecanismos, né, da Sunna, indicasse e fosse o representante aqui na Terra, né? Mas, como disse, pouco hipócrita, porque quase todos os califas indicaram seus filhos, né? Muito bem. A partir dessa indicação, ela não foi tranquila, né? Ali foi indicado, foi elevado, mas a primeira que se rebelou contra isso foi a Aisha. A Aisha estava em Meca nessa ocasião, e ela tinha uma diferença muito grande com Ali, uma diferença que vinha de tempos anteriores, quando um episódio muito conhecido do colar que ela perdeu no deserto. Ela ficou para trás na caravana para procurar esse colar, e o que acontece? A caravana não percebeu isso, foi embora para Medina, ela ficou para trás e acabou que ela foi resgatada por um retardatário. Só que essa chegada dela a Medina, no camelo desse retardatário, gerou uma série de fofocas, né? Aquelas fofocas de que o que teria acontecido. O próprio profeta ficou assim, meio
desconfiado, ela foi colocada assim a um certo gelo, e o Ali teria dito ao Maomé que ele não acreditava nas fofocas, mas que mulheres tinham muitas, ele poderia achar muitas melhores até do que a Aisha. Isso ela não a perdoou, né? E durante muitos anos ela manteve uma certa animosidade muito grande contra o Ali. E nesse momento foi a primeira vez que ela botou isso na prática, né? Ela se insurgiu, né? Algumas das pessoas, e o motivo era vingar a morte do Otomão, que ela tinha, inclusive, feito carga contra antes dos acontecimentos. Vingar a morte do Otomão, que teria sido ilegal. E se juntou a ela até partidários de Ali, que tinham participado da revolta e tinham participado até do assassinato do Otomão, se reuniram a Aisha. Muito bem, ela reuniu um exército, e Ali encontrou ela com o seu exército, tentou negociar que não havia necessidade de muçulmanos matarem muçulmanos, mas não houve jeito, depois de algumas traições de acordos que tinham sido feitos no campo antes da batalha. A batalha começou, Ali foi vitorioso. Essa batalha é chamada Batalha do Camelo, porque a Aisha ficava no camelo incentivando os guerreiros. Isso era muito comum naquela época na Arábia, onde as mulheres ficavam protegidas em camelos e faziam gritos de guerra incentivando os guerreiros. Ali cercou o camelo dela, teve o maior respeito com ela, desceu ela do camelo e mandou conduzir ela de volta, né, à cidade, e não fez nenhuma retaliação a ela e exigiu que lhe fosse dado respeito. Muito bem. Mas não parou aí, né? Porque um dos governadores, né, de Damasco, né, o governador de Damasco, que era um nome complicado, que é o Moaúia, né, ele, que tinha sido indicado por Otomão, ele também não reconheceu Ali e se declarou o novo califa, né? Então existiam dois califas, não podia existir, eles se encontraram, né, na região de Sifin, né, e houve uma batalha. Essa batalha estava sendo vencida por Ali, mas o Otomão, que não era um guerreiro, mas era um sujeito muito esperto, Otomão não, desculpe, o Moaúia, que não era um guerreiro, mas era um cidadão muito esperto, fez um estratagema, colocou os seus soldados com páginas do Alcorão fincadas na lança. Isso criou um problema com o outro lado, com o pessoal do Ali, que não queria lutar, não queria atacar um exército que vinha com essas páginas do Alcorão coladas na lança. Isso criou-se um impasse e decidiu-se que haveria um arbitramento. Foi, lógico, um estratagema do Moaúia, porque ele ia perder, né? E com esse arranjo foi feito, foi imaginado que se faria uma arbitragem. Cada um foi para o seu canto, né, e seria feita uma arbitragem. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Muawiya ficava se declarando como califa, e o Ali também, reservado já uma área pequena, com pouca expressão, até que Ali é atacado, né, em frente a uma mesquita, quando ia rezar. O golpe até não foi fatal, mas a espada era envenenada, e ele veio a falecer, né? Esse era o método de assassinato que o Muawiya usava. Então, desconfia-se que o elemento que matou o Ali era amando dele. Inclusive, era um dos que tinham sido, durante a questão da arbitragem, tinha mudado de lado, tinham passado
a ficar contra o Ali, achando que ele não tinha agido direito, permitindo aquela arbitragem. Então tinha se afastado do Ali. Foi um dessas pessoas. Bom, Ali, né, morre e nessa hora Muawiya é considerado o quarto califa, já dominando toda a região, inclusive até o Egito, já estava definido ele como o quinto califa, desculpa. Mas a coisa não para aí, porque Ali tinha dois filhos, né, o Hassan e o Hussein. O Hassan, num primeiro momento, né, teve apoio, né, no pessoal em Kufa, ali na região onde o Ali estava dominando, e pensou em enfrentar o Muawiya. Mas acontece que o Muawiya propôs a ele que ele se submetesse, né, submetesse a ele como califa, e que ele garantia que na sua morte ele seria indicado novo califa. Hassan aceitou isso dentro daquela filosofia de não muçulmanos contra muçulmanos, e também porque todos os descendentes de Ali eram mais imãs, mais religiosos do que combatentes, e ele aceitou. Mas também foi envenenado, né? Não se sabe se foi, se tem provas de que tenha sido Muawiya, mas o método era o do Muawiya. Foi envenenado. Então, Hussein, o segundo irmão, o mais novo, resolveu enfrentar a situação. Partiu de Meca para aquela região, com sua família e cerca de 50 soldados, né? E sabia perfeitamente que ia para um destino fatal, né? Foi avisado, que, inclusive os apoiadores já tinham sido pegos, né? Já reinava o filho do Muawiya, que era o Yazid. Já era ele, já não era mais o Muawiya. Ele então foi nessa direção, foi avisado que não seria, que seria morto, mas foi, continuou. E acontece aquele famoso, quem conhece, quem já ouviu falar, o famoso massacre de Karbala, onde ele é morto, né? A família dele, muitos são mortos também, inclusive crianças. Um dos filhos dele, ainda bebê, leva uma flechada, né? E com isso, né, o califado do Yazid se estabelece já mais sem oposição da família do Ali. Então, nesse momento, né, é que você poderia dizer, né, que nasce a separação Shia, Sunni, mas não é aí, né? Porque nessa época nem se falava muito nisso, né, separação Shia e Sunni, né? As coisas se evoluem, né? Então vamos chegar, né, numa época estabelecido o califado da dinastia Umayyada, que o primeiro o Muawiya e depois o Yazid e os subsequentes foram a dinastia Umayyada, que dominou até 750, até o ano de 750. Desse ano, mais ou menos 680 até 750, quando ela é suplantada por uma outra dinastia, que é a Abássida, que foi criada a partir, né, de um descendente de Maomé através de um tio dele, o Abbas. Por isso é que é Abássida. É criada a dinastia Abássida, né, por Assafá, né, o califa que criou essa dinastia. Muito bem. A perseguição, na verdade, que começa aos partidários, né? Shia significa partidário, Shia partidário do Ali, a perseguição começa bem depois aí dos acontecimentos de Karbala. Na verdade, ela vai acontecer lá pelo ano 945, que começam as perseguições. Como eu escrevi na comunidade, os abássidas temiam muito esses imãs, né? Os 12 imãs que foram criados a partir de Ali, os 12 imãs do xiismo, e o 12º é um que está oculto até hoje, ele virá um dia para o juízo final, né? Então, eles temiam muito, então começa a haver uma perseguição
aos xiitas. Mas a perseguição mesmo começa a ficar mais ferrenha, né? Já bem mais tarde, no ano de 1702, a de 1702 a 1793, na Arábia Saudita, surge um movimento que são os Wahhabanitas, através, né, de Wahhabi, né? Esse cidadão pretende criar uma revisão, uma purificação do Islã. E ele passa a ser bastante rigoroso com as normas e com a Sharia, né? E condena veementemente a vertente Shia, né? A vertente Shia que ele afirmava que era idólatra, era herética, porque idolatrava ídolos e ele não aceitava esse tipo de coisa. Então esses wahhabitas, né, de Wahhabi, começa realmente aí a maior perseguição aos xiitas. E esse movimento wahhabita é que vai, inclusive, determinar, né, depois o que hoje a gente tem, né, da Arábia Saudita versus o Irã, né, o Irã que, por motivos que eu não vou explicar aqui, porque seria longo explicar, se torna predominantemente xiita, né? Então, esses wahhabitas é que fomentam muito essa separação e atacam muito o xiismo, né? E daí essa coisa incrementou de uma maneira muito violenta. Mas o que acontece na Idade Moderna, né? Na Idade Moderna, no século XX, no século XIX, no século XX, com a predominância tecnológica do Ocidente, né? E depois da Primeira Guerra, né? Com o fim do Império Otomano, depois da Primeira Guerra, as nações, França e Inglaterra, estabelecem aqueles dois mandatos, e criam países, né, no Oriente Médio. Os britânicos criam o Iraque, né, e a Síria, e já os franceses, o Líbano, aliás, os franceses o Líbano, a Síria, e os britânicos o Iraque, né? Muito bem. Isso aí é que vai causar, né, a utilização política dessas diferenças que haviam entre os xiitas e os sunitas, vai ser potencializada pelas invasões e vamos dizer, pelo domínio ocidental no Oriente Médio. Porque as diferenças que existem entre os xiitas e os sunitas, né, são menores, né, do que o que une eles, né? Mas a potencialização através de utilização política causa esses conflitos cada vez maiores e, aproveitando-se dessa diferença, dessas separações que existem, o Ocidente vai causando e vai entranhando mais esse ódio entre uma facção e outra, né? Então, a conclusão que a gente chega de toda essa história enorme de 1.400 anos, em que você tenha um lado os xiitas e outro lado os sunitas, é que foi tudo muito potencializado, né? E hoje existem conflitos e acontecimentos que enraizaram ainda mais essas diferenças, né? Então, não foi simplesmente essa separação, não foi o fato de existir Ali e com a sua maneira de encarar como sendo necessário que os califas sejam da família do profeta. Não foi isso, não foram essas diferenças, né, que fazem com que aconteçam os conflitos de hoje. São coisas que se intrometeram nisso e causaram um aumento muito maior desse conflito. Essa não é uma história fácil de ser entendida, né? Existem alguns livros bons sobre isso. É preciso ler muito e vários autores. Eu vou indicar 2 livros. Um eu posso mostrar aqui porque eu tenho a versão física. Esse livro é muito bom. Uma linguagem simples. After the Prophet, The Epic Story of the Shia-Sunni Split. É muito bom, né? E um outro que eu vou mostrar na edição, porque eu só tenho a versão digital, então eu não posso mostrar aqui. Infelizmente é em inglês, né?
Eu já disse, já tive a oportunidade de dizer, não dá para estudar história se você se fiar exclusivamente em português. Infelizmente, nós não temos bibliografia suficiente para permitir uma pesquisa histórica boa. Vocês têm que conhecer outro idioma, seja ele inglês, seja francês, seja alemão, tem que ter outro idioma, espanhol, né, para você estudar. Né? Então, esses dois livros, esse e um outro livro sobre os Xias, que eu vou mostrar na edição, quem tiver interesse, muito boa leitura. Esse aqui é mais fácil de ler, tá? É um estudo acadêmico, mas é um pouco mais um estilo jornalístico. Já o outro não. O outro é um trabalho acadêmico de peso, né? Então, para se enfrentar o outro, tem que ter um pouco mais de disposição. Então é isso. Como eu disse, é o último vídeo de história que eu estou fazendo, nesse período que eu precisei descansar a minha postura, e nós vamos retornar aos vídeos técnicos sobre defesa, e especificamente eu gosto muito de falar sobre submarinos. Estou pretendendo fazer o próximo vídeo sobre uma classe de submarinos russa. Então é isso, muito obrigado. Quem gostou, clica aí. O vídeo anterior, em relação à média do canal, foi muito mal, né? Esse daí eu também não acho que vá ter um bom desempenho, porque esse não é um assunto que as pessoas do canal têm vindo mais para o canal, né? Mas eu tive que fazer esses dois vídeos de assuntos não diretamente de defesa para me dar um tempo, né? E não ficar sem fazer nada, né? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.